Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo YouTube, pelo canal do YouTube da nossa paróquia São Cristóvão. Sejam bem-vindos para mais este dia de espiritualidade e formação, ao qual nós queremos proporcionar para vocês, à luz da Palavra de Deus e da liturgia da Igreja, meios para que você possa viver bem a sua Sexta-feira da Paixão e toda a Semana Santa, aí na sua casa, nos acompanhando por meio das mídias e das redes sociais. Eu sou o Frater Vinícius Maria, cheguei na paróquia este ano e tenho acompanhado algumas pastorais. Dada toda a realidade da Covid-19, da pandemia, infelizmente nós não temos conseguido nos encontrar pessoalmente, mas utilizamos destes meios para que possamos ter comunhão e para que possamos crescer juntos na fé. Hoje nós queremos meditar um pouco e refletir sobre a Sexta-feira da Paixão, a Sexta-feira Maior, a sexta-feira na qual nosso Senhor Jesus Cristo verteu o seu sangue e deu a sua vida por mim e por você. Toda Semana Santa é um tempo muito especial da graça de Deus. É chamada dentro da liturgia da Igreja da Semana Maior, pois dentro do calendário litúrgico não existe nenhuma semana que se compare à Semana Santa. Essa, de fato, é a maior semana, é a semana na qual a Igreja se reveste de todo um esplendor litúrgico para poder nos levar cada vez mais profundamente a mergulhar nos mistérios da nossa redenção, da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que é o nosso tríduo pascal, e hoje vamos falar sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade à ceia do Senhor, que nós escutamos ontem pelo Frater Otávio, que também explanou para nós sobre o ato do lava-pés, todo o ato litúrgico da celebração, também da instituição da Eucaristia, do sacerdócio. Nós queremos dar continuidade por meio da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo após a ceia do Senhor, e aqui nós vamos entrar num contexto bíblico, logo após a ceia do Senhor, Jesus ele se retira com os seus apóstolos para rezar. E Jesus ele se isola e vai ter um momento de intimidade com o Pai em silêncio no Monte das Oliveiras, no Getsemane. Ora, Judas, que já ali não estava mais, pois ele já havia ido ter com os oficiais do templo para entregar Jesus, ele que fez um acordo, por 30 moedas de prata, ele entregaria o Filho de Deus na mão daqueles judeus que queriam matar Jesus. E ele combinou um gesto de traição, e esse gesto seria um beijo. Ora, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é surpreendido então, ali no Horto das Oliveiras, por diversos guardas e pessoas que haviam chegado ali para apanhá-lo, e Judas se aproxima de uma forma dissimulada, saúda Jesus e o trai com um beijo. Que triste isso! Judas traiu nosso Senhor com um beijo, mas também nós,
Quantas vezes nós não traímos nosso Senhor, não é mesmo? Talvez com nossas corrupções diárias, com tantas coisas más que nós fazemos no nosso dia a dia. Talvez essas coisas não sejam menor do que um beijo. E muitas vezes nós deixamos a nossa vida da graça, a nossa vida de comunhão com o Mestre, que dá o seu corpo e o seu sangue para nós na sua ceia, por míseras 30 moedas de prata. Então Jesus ele é preso e ele então é levado para a casa de Anás, que é sogro do sumo sacerdote Caifás. Jesus é colocado então em um interrogatório secreto. Diversas pessoas começam então a fazer perguntas para Jesus e tirar informações dele. Mas Jesus, como um cordeiro mudo que vai rumo ao matadouro, ele permanece em silêncio. Então, da casa de Anás, Jesus é levado até o encontro de Caifás, que está todo reunido com o Sinédrio. Isso nós vemos no Evangelho de São João, no capítulo 18. Tudo isso a partir do versículo 1 até o versículo 24. Ali, Caifás começa então também a fazer diversas perguntas para Jesus, e ele diz então: eu te conjuro pelo Deus vivo, que diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus então responde: tu o disseste. Contudo vos declaro que vereis mais tarde o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ora, Jesus naquele momento, ele diz que de fato ele é o Filho de Deus. E então Caifás rasga suas vestes e, inflamado de ódio, diz que nosso Senhor havia blasfemado, dizendo ser o próprio Deus, dizendo ser o Filho de Deus. E quer então entregá-lo à morte. Tudo isso aconteceu de madrugada. Todos estes acontecimentos aconteceram na calada da noite, de uma forma injusta. Tudo aquilo que é manifesto nas trevas não vem de Deus, pois nosso Deus ele é luz e as suas obras são manifestas na luz. Os filhos de Deus são os filhos da luz. Por isso que nós nunca podemos de maneira alguma compactuar com as trevas, porque são nas trevas, na escuridão, quando tudo está oculto aos olhos humanos, que as grandes injustiças acontecem. Na manhã seguinte, ao amanhecer, toda essa multidão foi junto com Jesus, que estava preso, ao encontro do governador romano, Pôncio Pilatos. E eles acusaram então que Jesus estava contra o Império Romano, porque Jesus por diversas vezes teria, segundo eles, se oposto aos impostos que deveriam ser pagos a César e que ele havia se autodenominado rei. Pilatos, então, ele autorizou que os judeus que estavam levando Jesus até lá julgassem Jesus de acordo com seus próprios costumes e passassem, então, a sentença a qual ele deveria sofrer. No entanto, os judeus eles não podiam sentenciar Jesus porque os romanos não permitiam que eles executassem sentenças de morte. Segundo a lei judaica, Jesus ele haveria de ser apedrejado. Mas o que eles de fato queriam que Jesus fosse condenado segundo a lei romana e, portanto, fosse crucificado. A crucifixão é uma lei de morte, é uma sentença de morte romana. E eles o queriam isso para Jesus. Isso também nos faz lembrar, caríssimos irmãos, a profecia de nosso Senhor Jesus Cristo, como ele mesmo havia dito que a maneira que ele deveria morrer. Ele deveria ser elevado e todos aqueles que olhassem para ele, tal como Moisés ergueu a serpente por meio de uma haste no deserto, fossem curados. Eu atrairei todos para mim quando for elevado dessa terra. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo realmente deveria ser assim. Ele deveria ser elevado e não apedrejado. Ora, Pilatos, após interrogar Jesus,
ele não encontra culpa alguma para aquela sentença. Então ele manda nosso Senhor Jesus para a jurisdição competente, a região da qual ele vinha, que era a região da Galileia, cujo a pessoa que estava naquela região para poder julgar Jesus era Herodes Antipas. No entanto, ele julga Jesus, ele conversa com Jesus, ele também estabelece um interrogatório com nosso Senhor e da mesma forma não encontra nada que possa condená-lo à morte. E devolve nosso Senhor Jesus Cristo novamente para o governador romano Pôncio Pilatos. Ora, era costume na Páscoa, caríssimos irmãos, que o imperador romano desse então um induto de saída, digamos assim, para alguém que tinha feito ou cometido algum crime. E então Pôncio Pilatos coloca Jesus de um lado e coloca Barrabás do outro. E ele pede para que o povo possa então clamar a quem eles gostariam de soltar naquela Páscoa. E eles dizem que querem soltar Barrabás. Ele pergunta mais uma vez e o povo insiste em soltar Barrabás e condenar Jesus. Nada, mesmo não encontrando nada que pudesse de fato condenar o Filho de Deus, Pôncio Pilatos, para evitar que a aglomeração daquelas pessoas e o ódio inflamado de cada um deles se transformasse numa grande rebelião, ele decide então sentenciar Jesus aos flagelos e à morte. Ele lavava suas mãos para dizer que ele não compactuava com a morte daquele inocente. Então Jesus ele é entregue aos flagelos, Jesus ele é entregue à cruz e segue rumo ao Calvário e ali é crucificado e padece pelos nossos pecados. Jesus ficou em torno de 6 horas pregado na cruz e a partir mais ou menos do meio-dia até as 15 horas, uma grande escuridão tomou toda a terra e o Filho do Homem, então, entrega o seu Espírito nas mãos do Pai e morre. Este é o relato bíblico e na sexta-feira da Paixão nós vamos escutá-lo de acordo à narrativa de São João, no capítulo 18, com uma riqueza teológica nos mostrar e nos colocar também nas cenas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, caríssimos irmãos, a Igreja nos propicia vivermos este momento por meio da celebração litúrgica da Paixão do Senhor, que é dividida em 3 momentos. Primeiro, pela liturgia da palavra, segundo, pela veneração à Santa Cruz e terceiro, pela Sagrada Comunhão. A celebração da palavra basicamente consiste nas leituras, no salmo, na leitura, numa segunda leitura e depois com a narrativa, como tradicionalmente nós fazemos, a narração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também existe um momento muito peculiar desse dia da Sexta-feira Santa, que são aqueles momentos de intercessão, que é como se fossem as preces da Igreja, que são chamadas de orações solenes, que são uma série de orações pela Igreja, pelo Papa, pelo clero, pelos leigos, por aqueles que estão se preparando para o batismo, os catecúmenos, pela unidade dos cristãos, pelos judeus, por aqueles que não são cristãos e por aqueles que não acreditam em Deus e por aqueles que prestam um serviço público e aqueles que precisam de uma ajuda imediata, as pessoas que estão em situações de calamidade, de pessoas que precisam da nossa ajuda. E aí é feita todas essas intercessões, nós nos ajoelhamos e nos levantamos para clamar a Deus Pai que pelos méritos do seu Filho Jesus crucificado, Ele se digne ouvir as nossas orações e as nossas súplicas. Em seguida, nós temos a veneração à Santa Cruz. Normalmente o sacerdote vai até o fundo da igreja, ele pega um crucifixo que está velado
e ele, ao adentrar no templo, ele vai desvelando aos poucos a cruz e entoando: eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. E todos nós dizemos: vinde, adoremos. Ora, a veneração da Santa Cruz, portanto, se segue com o beijo da cruz. É evidente que diante das situações a quais nós estamos vivendo, este momento não poderia acontecer, ainda que nós estivéssemos em nossas paróquias para celebrarmos juntos, pois este momento do beijo da Santa Cruz, que é um momento realmente de intimidade espiritual com nosso Senhor, que deu a vida por cada um de nós, é um momento muito expressivo da nossa fé. E é realmente muito triste para nós não podermos viver este momento por conta da pandemia, mas colocamos tudo isso no coração de Deus, não é mesmo? E terceiro, a Sagrada Comunhão. Neste dia, caríssimos irmãos, vale a pena muito lembrar que a igreja ela não celebra os sacramentos. Então, nesse dia não é oportuno que se celebre missa, que não se celebre casamentos, o crisma, apenas que se dê os sacramentos que são para a salvação, para a cura, tal como o sacramento da penitência e da unção dos enfermos. Mas então, como que nós comungamos nesse dia? Nós comungamos da ceia do Senhor. Então, na quinta-feira, foi feita uma capela especial preparada fora da igreja, que é a Capela da Reposição, e essa capela, ela guarda a reserva eucarística, que é consumida também na Sexta-feira Santa. Então, o diácono, o ministro, ele pega a comunhão eucarística e traz para que todos nós possamos comungar. O sacerdote ergue o pão consagrado, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e todos nós comungamos o corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, o sacerdote despede o povo e, como é costume de acontecer no Brasil e muitas das nossas paróquias, normalmente segue-se uma via sacra, um momento a mais de penitência, de meditação sobre o mistério da nossa redenção, seguindo os passos de Jesus no Calvário. Neste dia também, irmãos, nós temos que nos lembrar que a Igreja nos convida, aliás, a Igreja nos obriga ao jejum e à abstinência. Então, nós fizemos primeiramente no início da Quaresma, que foi na quarta-feira de cinzas, e também na sexta-feira da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos obrigados a guardar o jejum e a abstinência. Então, quem é obrigado a fazer o jejum? Todos aqueles que têm 18 anos completos e aqueles que têm 60 anos completos. Todos esses são obrigados a fazer jejum. As pessoas que têm mais de 60 anos não estão mais obrigadas a fazer o jejum. E a abstinência, frater? Quem são aqueles que são obrigados a fazer abstinência? Todos aqueles a partir dos 14 anos completos. Tá certo? Todos esses a partir dos 14 anos completos. A abstinência consiste, evidentemente, em não consumir nenhuma carne de sangue quente, ou seja, nenhuma carne vermelha. Então, carne bovina, suína, todas essas carnes nós não podemos consumir. Apenas peixes e vegetais, né? Outros tipos aí de alimentos, mas que não contenham nenhum tipo de carne vermelha. E para o jejum, a Igreja nos propõe o tão conhecido, o próprio jejum da Igreja, que consiste em fazer apenas 2 refeições inteiras e uma meia refeição. Por exemplo, você toma o seu café da manhã normalmente, você almoça normalmente e você, à noite, na hora do jantar, se abstém de fazer uma refeição completa, tal como você faria normalmente, como você faz todos os dias na sua casa, e você opta por fazer um pequeno lanchinho, talvez comer alguns biscoitos, uma torrada, tomar apenas um chá. Você faz uma meia refeição, né? Você faz uma meia refeição. É óbvio que aqui podem se aplicar outros tipos de jejum. Você pode querer se abster de 1 ou 2 refeições, mas
Tudo isso é algo muito pessoal e você deve fazer de acordo às suas condições pessoais, pois até mesmo pessoas que têm problemas de saúde, pessoas que estão fazendo tratamento com remédios, pessoas que fazem trabalhos pesados, exaustivos, essas pessoas são dispensadas deste preceito da Igreja quanto ao jejum e à abstinência. Por fim, caríssimos irmãos e irmãs, já agradecendo a você que está até agora neste vídeo, como que você pode viver aí na sua casa a sua Sexta-feira da Paixão, evidentemente toda a sua Semana Santa, mas especificamente essa Sexta-feira da Paixão. Como viver em casa? É tão mais fácil nós irmos para a igreja, participarmos de todas as celebrações, mas infelizmente nós não podemos. Mas não desanime, mesmo na sua casa é possível. Em primeiro lugar, caríssimos irmãos, acompanhe as transmissões da nossa paróquia por meio da página do Facebook, também por meio do nosso canal no YouTube. Ali você vai ter acesso à transmissão de todas as celebrações da Semana Santa. Então, você vai estar em comunhão com o coração, você vai estar de fato em comunhão com cada um de nós. Então, não deixe de participar, de acessar e de compartilhar com outras pessoas. Mas também você pode viver este momento no recolhimento do seu coração. Nós, nessa Sexta-feira da Paixão, somos chamados a unir as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas tribulações, aos sofrimentos, às dores e às tribulações de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor passou por rejeição, abandono, humilhações durante essa sexta-feira. E nós também muitas vezes na nossa vida passamos por todas essas situações e outras tantas. Vamos unir esses sofrimentos. Vamos unir a nossa cruz à cruz de Jesus. Esse é o valor do cristão e esse é o nosso diferencial, porque nós não olhamos para as nossas dores e paramos nela, mas nós vemos as nossas dores como um meio de nos unir às dores de nosso Senhor Jesus. E assim, nos unindo a Ele, nós também nos unimos de um modo todo especial à sua glória, à sua ressurreição, que nós iremos celebrar amanhã. Então tenhamos essa fé, unamos as nossas dores, os nossos sofrimentos, na certeza de que também, à medida dos sofrimentos de Cristo e à medida da sua gloriosa ressurreição, do seu triunfo sobre a morte, também nós triunfaremos sobre toda lágrima, sobre toda angústia, sobre tudo aquilo que na nossa vida é tribulação, é dificuldade. Tenhamos essa fé. O nosso caminho, ele é tortuoso, ele é cheio de cruzes, mas o fim nunca é a cruz, é a ressurreição de Jesus. E você pode também preparar um espaço na sua casa, um crucifixo, se ajoelhar diante desse crucifixo às 15 horas, rezar piedosamente. Durante todo esse dia eu te aconselho, meu irmão e minha irmã, a guardar o silêncio, a evitar a dar gargalhadas, a dar risadas, a passar menos tempo no celular, menos tempo na frente do computador. E se recolha. Mas se recolha não num silêncio vazio, mas se recolha num silêncio contemplativo, pensando em Jesus, rezando na sua casa a via sacra, mas pedindo com fidelidade, com piedade mesmo, que você possa ter uma sexta-feira diferente, uma sexta-feira santa que seja marcante na sua história. Não queremos ter uma sexta-feira santa marcante na nossa vida pelo fato de nós não termos participado das celebrações na igreja por conta da pandemia. Mas faça com que na sua casa essa sexta-feira santa seja diferente, porque você está disposto e disposta a dilatar o seu coração para o mistério da salvação de Jesus. E Jesus, ele te alcança. E Jesus, ele chega também ao seu coração. Por isso, eu reforço mais uma vez. Assista às transmissões da nossa paróquia, de todas as celebrações da Semana Santa, ou especialmente também a da Sexta-feira da Paixão, a qual nós estamos meditando hoje. Assista também a outros meios, outras pessoas que estão preparando materiais riquíssimos na internet, tantos sacerdotes, tantos padres,
religiosos que têm proporcionado materiais de espiritualidade para este momento, para você que está em casa e que não pode participar das celebrações fisicamente. Prepare um altar na sua casa, um lugar específico para que você possa também fazer a sua veneração à cruz de Jesus nessa Sexta-feira Santa e una as suas dores e os teus sofrimentos à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.